paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, pastor Ivaldo Costa, estamos falando diretamente de Joinville, Santa Catarina, Assembleia de Deus, igreja esta pastoreada pelo pastor Sérgio Melfior e a nossa escola bíblica dominical coordenada pelo pastor Eliseu Melfior. Uma alegria poder voltar aqui para comentarmos um pouco da lição da escola bíblica dominical, uma lição muito especial, onde nesse trimestre nós estamos estudando o assunto a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Lição esta também comentada pelo pastor Douglas Batista, homem de Deus, homem experiente, muito abalizado, e vem para nos esclarecer verdades bíblicas acerca deste assunto tão especial que é a Trindade. Muito bem, hoje nós vamos estar comentando a lição de número 6, que traz o tema o Filho como o Verbo de Deus. O texto áureo desta lição está em João capítulo 1, versículo 14, que vai dizer: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática desta lição diz que Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e a glória do Pai. Jesus Cristo, ele é a própria vontade do Pai encarnada. Nós estudamos na lição de número 2 sobre o Pai e vimos que o Pai ele projeta e o Filho ele torna esse projeto prático. Ele executa toda a vontade do Pai. E é isso que a nossa verdade prática vem trazendo para nós. Bom, nós temos três objetivos a serem alcançados nesta lição e proposto aqui pelo nosso departamento pedagógico da CPAD. Primeiro é explicar a preexistência e a divindade do Verbo. Segundo lugar, mostrar a atuação do Verbo na criação e como fonte de vida e luz. E, em terceiro lugar, ressaltar que o Verbo encarnado é a plena revelação do Pai. Nós temos como palavra-chave verbo, o verbo. Muito bem, a introdução da nossa lição vai falar sobre que o prólogo do Evangelho de João apresenta o Verbo eterno como Deus, Criador e Revelador. Ele se fez carne e revelou de forma plena e completa a glória do Pai. O apóstolo João afirma que viu a glória do Deus unigênito, cheia de graça e de verdade. Bom, nesta lição, veremos que essa revelação marca o clímax da encarnação do Verbo, o Filho de Deus, onde o invisível se tornou visível, o eterno entrou no tempo e o insondável foi manifestado em Cristo Jesus. Muito bem, nós estaremos falando sobre este assunto, o Filho como o Verbo de Deus, como a palavra viva de Deus. Logicamente que você pode estudar ali os primeiros capítulos, os primeiros 18 capítulos de João, onde nós temos esse prólogo, e nós vamos ver na lição que isso também até se transformou como um hino para a igreja, no que tange este assunto da encarnação do Verbo, do Logos de Deus. Todos esses assuntos nós vamos entrando de forma minuciosa na lição. Mas para dar uma prédica deste assunto, a gente já vai entendendo que o Senhor Jesus, ele não passa a existir a partir do seu nascimento virginal. Não. Ele é Deus. Se é Deus,
portanto, também é eterno. E nisso a gente vai entendendo que nós estamos comentando, né, trazendo o comentário de João, que afirmou, né, com toda a sua veracidade, essa encarnação do Verbo, do Filho de Deus, que se tornou humano e esteve entre nós. Logicamente, assumindo duas naturezas: a natureza divina, porque ele não deixa de ser Deus, mas também a natureza humana. Logicamente que João ele teve muitos confrontos com essa proposta. Surgiram muitos movimentos, que inclusive eu quero destacar pelo menos 6 movimentos que eles vieram à existência justamente para tentar descaracterizar a pessoa de Cristo. Foram teorias teológicas, contudo heréticas, criadas ainda no primeiro século, que vieram com o intuito justamente de descaracterizar a pessoa de Cristo, mas que foram refutados, foram teorias, pensamentos, movimentos que foram refutados pelos pais da igreja. E o primeiro deles é o docetismo, século I e II. Qual era a ideia do docetismo? Que Jesus não teria um corpo real, apenas parecia humano. Bom, o docetismo negava a humanidade verdadeira de Cristo. Segundo lugar, o ebionismo, século I e século II também. Qual era a ideia central? Que Jesus era apenas um homem comum, filho natural de José e Maria, adotado por Deus. Bom, esse movimento negava também a divindade de Cristo. Em terceiro lugar, nós temos o arianismo no século IV. O arianismo dizia que Cristo foi criado por Deus sendo o maior dos seres, mas não eterno, nem plenamente Deus. Bom, a frase famosa de Ario, que foi o responsável por esse movimento, ele dizia o seguinte: houve um tempo em que o Filho não existia. Logicamente, isso é uma heresia, porque Ario olhava apenas para a natureza humana de Jesus. O quarto movimento foi o apolinarianismo, no século IV. Qual era a ideia central desse movimento? Que Jesus tinha corpo e alma humanos, mas não mente humana. O Logos ocupava esse lugar. Bom, na ideia deles, era um corpo, mas que tinha uma mente dominada pelo próprio Deus. Logicamente que isso vai descaracterizar a humanidade de Cristo. Bom, também negava a humanidade plena de Cristo. O quinto movimento é o nestorianismo no século V. A ideia central desse movimento dizia que Jesus tinha duas pessoas separadas, uma divina e outra humana, ou seja, dividia Cristo em dois indivíduos. Também um erro teológico. O sexto movimento e último é o monofisismo, no século V. E a ideia central do monofisismo era que Cristo teria apenas uma natureza, a divina, que absolveu a humana. Então, esse movimento negava a coexistência das duas naturezas. Então, veja bem que são movimentos que foram surgindo desde o primeiro século, negando em partes a divindade, em partes a natureza humana. Logicamente que isso descaracterizava
o Filho de Deus como sendo Deus. E João, muito inspirado pelo Espírito Santo, vem justamente para quebrar, desfazer, destruir todas essas ideias levantadas acerca da pessoa de Jesus como sendo Deus. Bom, a nossa lição ela se divide sempre em 3 pontos. E o primeiro ponto é o Verbo como Deus eterno. E o primeiro subponto desse o Verbo como Deus eterno vai falar da pré-existência do Verbo. O prólogo de João, prólogo, justamente os 18 versículos iniciais, é chamado de hino logos. Eu quero aqui até retificar que ali no início eu falei sobre os 18 capítulos. Na verdade, são os 18 versículos, só consertando aqui para que os nossos professores eles caminhem pelo caminho certo. Bom, na abertura de João 1:1, nós temos a seguinte frase: no princípio era o Verbo. As palavras no princípio lembram o texto introdutório da Bíblia de Gênesis 1:1 e claramente ensinam que o Verbo sempre existiu. Esta é uma maneira de referir-se ao atributo da eternidade que só Deus possui. A expressão verbo, no grego logos, designa Deus referindo-se à divindade do Filho, enquanto os gregos pensavam em um princípio impessoal e os gnósticos num ser intermediário. João apresenta o Logos como o próprio Deus eterno. Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai. Antes de tudo, o que existe, o Verbo já existia. Jesus não começou a existir em Belém, pois ele é eterno e coexistente com o Pai desde o princípio. Colossenses 1:17. Bom, João ele vai se referir aqui no capítulo de número 1 sobre o Logos. Isso no grego, a palavra. E ele vai dizer que ele é pré-existente à chegada do Jesus, do Deus encarnado. E, logicamente, nós vamos ver isso lá no Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E nós vamos ver a pessoa do Logos ali em ação. Porque quando Deus deliberava a palavra, haja luz, era o Logos que estava em evidência para fazer com que a luz existisse. Então, Cristo, ele não passa a existir a partir do nascimento virginal. Não, ele é pré-existente. Jesus, ele é apenas, ou ele é, na verdade, a encarnação do Logos. É bom que nós tenhamos isso assim de forma muito clara e deixemos isso muito claro também a todos os nossos alunos. O segundo subponto vai falar que o verbo como pessoa distinta. O verbo como pessoa distinta, ou seja, distinta de quem? Distinta do Pai e distinta também do Espírito Santo. Sempre nós precisamos deixar isso muito claro aos nossos alunos, que nós estamos falando de um Deus, quando nós citamos o termo Trindade, nós estamos falando de um Deus que se subdivide em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. No texto bíblico, João afirma que o Verbo estava com Deus. Veja bem, o Verbo estava com Deus. Então, nós estamos aqui nos referindo a uma pessoa que estava com Deus. A expressão grega proston, theon, com Deus, comunica relacionamento face a face, ou seja, comunhão pessoal e eterna entre o Verbo, que é o Filho, e Deus, o Pai. Indica uma distinção de pessoas dentro da Trindade.
ou da unidade da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são formas sucessivas de aparecimentos de uma pessoa, mas são pessoas coexistentes desde o princípio. João 1, 2 e 17, versículo de número 5. Então, a gente vai ver um único Deus subdividido em três pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Como eu falei lá no início, o Pai planejando, o Filho executando e o Espírito Santo dando manutenção a toda a obra, a toda a criação. Então, nós estamos falando do Filho como uma pessoa distinta, distinta do Pai e distinta também do Espírito Santo. Porque alguém acha que a Trindade, na verdade, são três deuses ou um Deus que se subdivide em três, olha só, mas que aparecem de forma diferente, como não sendo três pessoas distintas. Existem todos esses movimentos, esses pensamentos que saem, que surgem com essas teorias, contudo, herética. Por quê? Porque nós temos três pessoas sendo um único Deus, mas que são distintas. Distintas, trabalhando de forma distinta e em conjunto. O terceiro subponto, o Verbo é da mesma essência do Pai. Olha só, ele não é maior que o Pai, mas também ele não é menor que o Pai. Ele não é maior que o Espírito Santo, também ele não é menor do que o Espírito Santo. E veja que há uma sincronia nas três pessoas da Santíssima Trindade. Os três são consubstanciais com o único Deus. Ainda no versículo de abertura, João revela o Verbo era Deus. Bom, João está dizendo aqui que o Verbo, antes da sua encarnação, já era uma pessoa e tal como o Pai e o Espírito Santo. A palavra grega para Deus é theos, aparece sem o artigo definido, fato que tem gerado discussões exegéticas. Porém, na estrutura grega, a ausência do artigo não implica indefinição ou inferioridade. Essa construção enfatiza a qualidade ou a natureza do sujeito. A omissão do artigo não significa um Deus, como sustentam traduções heréticas, mas é um indicativo da natureza do verbo. Esclarece que o verbo compartilha da mesma essência divina. João 10:30 e capítulo 14, versículo 9. Desse modo, o verbo é como o Pai, eterno. João 1:2 e criador. João 1:3. Portanto, a expressão o verbo era Deus ensina que Jesus é da mesma substância do Pai, isto é, Deus em sua totalidade. Colossenses 1:15 e capítulo 2, versículo de número 9. Olha só, o verbo. Vamos falar um pouquinho sobre o verbo. João começa o seu evangelho, isto é, o relato das boas novas e da verdadeira história de Jesus Cristo, chamando Jesus de o Verbo, grego logos. Ao usar esse termo para definir Jesus, o apóstolo o apresenta como a palavra pessoal de Deus. Interessante você guardar isso no seu coração, por meio do qual todas as coisas vieram a existir. A Bíblia afirma que Deus tem falado conosco através do seu Filho e, evidentemente, as próprias palavras de Jesus procedem diretamente de Deus. A palavra escrita de Deus declara que Jesus Cristo é a sabedoria divina para nós em todos os aspectos, ajudando-nos a compreender, manifestar e realizar os propósitos do Senhor. Além disso, a Escritura descreve Jesus como a perfeita revelação da natureza e da personalidade do Pai. Lembra que Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai? Cristo é Deus em forma humana, assim como as palavras de uma pessoa revelam seu coração e sua mente, Cristo, como verbo, isto é, a palavra, revela o coração e a mente de um Deus único. Glória a Deus por isso, né? A revelação entre o verbo
e o Pai. Cristo estava com Deus antes da criação do mundo. Ele é uma pessoa que existe eternamente, não tem começo nem fim, diferentemente de Deus Pai, mas em um relacionamento eterno e uniforme com Ele. Cristo é divino, o Verbo era Deus, tem a mesma natureza, o mesmo caráter e o mesmo modo de ser que o Pai. Bom, essas informações eu extraí ela da Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global, Rio de Janeiro, CPAD 2022, e você vai encontrar isso justamente na página 1837. Uma pesquisa para que você possa ir buscando maiores conhecimentos para tornar essa informação bem mais clara ao seu aluno. Vamos ao segundo ponto, o verbo como criador. Bom, agora nós vamos ver a palavra dando existência àquilo que não existia. O Pai projeta, o Filho, o Verbo, o Logos, traz à existência. E o Espírito Santo mantém. Guarde isso no seu coração. A Bíblia declara que no princípio criou Deus. A expressão criou traduz a palavra hebraica, bara, termo reservado à atividade criadora de Deus. Afirma que o universo foi criado por Deus a partir do nada, do latim ex nihilo, Hebreus 11:3. A doutrina de Deus como Criador possui fundamentos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Nesse sentido, João apresenta Jesus também como o Criador. E veja só o texto: todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. Este versículo enfatiza a divindade do Verbo, uma vez que a criação é obra exclusiva de Deus. Desse modo, o Filho é o agente ativo na criação do universo. Então, o Filho, ele traz à existência a mente, o projeto que estava na mente do Pai. Voltando lá ao Gênesis 1, capítulo 1, quando Deus estava falando às águas para que produzissem peixes, ele estava justamente trabalhando ali através do seu filho, o Logos, e o Logos trazia à existência aquilo que estava na mente do Pai. E as águas produziam peixe, falava com a terra e a terra produzia árvores, os animais, terrenos, né? Então, o Logos, ele traz também a existência daquilo que não existe. Portanto, ele é criador. Também o Logos é fonte da vida. O apóstolo João enfatiza com clareza que nele estava a vida, referindo-se ao Verbo eterno, Jesus Cristo. Esta declaração revela que o Verbo é a fonte absoluta e originária de toda forma de vida, tanto física quanto espiritual e eterna. A expressão denota a autossuficiência do Verbo, uma característica específica da divindade. Jesus não depende de nada ou ninguém para viver. Ele compartilha da mesma substância divina. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Essa verdade afirma que a vida eterna é imutável, que está no Pai, está igualmente no Filho, apontando para a mesma essência dentre as pessoas da Trindade. Então veja bem que também o Logos, ele é a fonte de toda a vida. Ele tem a vida em si mesmo. Então, logo, ele é Deus. Lembra quando ele chega, capítulo 11 de João, para ressuscitar a Lázaro, e ele afirma: Eu sou a ressurreição e a vida, porque ele é a própria vida, ele pode trazer a existência. Lembra? Falamos agora há pouco como Logos, criador, logicamente que também ele pode produzir a vida, porque ele é a essência também da vida. Terceiro subponto, a luz dos homens. O texto bíblico assevera que a vida era a luz dos homens.
e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. A metáfora da luz simboliza o caráter de Deus, porque nele não há trevas alguma. Nesse contexto, Jesus é apresentado como a luz verdadeira. Ele não apenas possui luz, ele é a própria luz. Ele dissipa as trevas, ilumina os perdidos e revela o pecado. A declaração "as trevas não prevaleceram contra ela", João 1,5, mostra que as forças do mal não têm poder sobre Cristo. O verbo grego katalobano pode ser traduzido como compreender, apoderar ou dominar. E nesse caso expressa que as trevas do pecado não podem resistir à luz do Filho de Deus. Veja bem, a vida era a luz dos homens. A vida, no grego, é zoe, é um dos temas centrais do Evangelho de João, aparecendo 36 vezes. Jesus é descrito como o pão da vida e a água da vida. João 4,10 e versículo 11, também o capítulo 7, versículo 38. Suas palavras são palavras de vida eterna. Ele é quem dá vida, e essa vida é um dom de Cristo. Na verdade, Cristo é a vida. Em outras palavras, a verdadeira vida encontra-se em Cristo e é experimentada por meio de um relacionamento pessoal com Ele. A luz, no grego, phos, é mencionada 23 vezes no Evangelho de João, mais do que em qualquer outro livro do Novo Testamento. A vida de Jesus é a luz para todas as pessoas, o que significa que ele nos revelou a Deus e aos seus planos para a nossa existência, mostrando-nos o caminho de volta a Ele. A verdade, a natureza e o poder de Deus foram manifestados em Cristo e estão disponíveis por meio dele. Em Jesus também podemos tornar-nos filhos da luz e andar na luz. Também você vai encontrar essas informações na Bíblia de Estudo Pentecostal, também na edição global 2022, na página 1837. São informações que vai nos levar a compreender como Cristo, né, que é o Logos encarnado, ele vem manifestar todo o projeto do Pai e, através dele, também conhecermos o Pai, porque Jesus disse: quem vê a mim, também vê o Pai, pelas mesmas obras. Então, aquilo que está no coração, na mente do Pai, a gente pode também entender, compreender e ver através da vida do Filho encarnado, Jesus Cristo. Bom, vamos chegando ao terceiro e último ponto da nossa lição, que vai falar sobre o verbo como revelação do Pai. Aí nós temos o primeiro subponto, a encarnação do verbo. João também apresenta o verbo como o supremo meio de autorrevelação do Pai. O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Sabe o que olhando para esse texto, eu posso ver um Deus que ama se relacionar com as suas criaturas. O capítulo de número 9 de Isaías, versículo 6, falando sobre a revelação do nascimento do Messias, vai dizer que um filho se nos deu. Ou seja, o Pai nos deu o seu filho, para que através desse relacionamento com o filho, também nós pudéssemos alcançar um relacionamento saudável com o Pai. Porque até então esse relacionamento estava quebrado. Havia uma parede de separação. O pecado quebrava essa possibilidade de relacionar-se com Deus. Mas aí Jesus vem, segura na mão do homem e segura na mão de Deus. E agora, conforme Paulo, capítulo 5, ele vai dizer que nós temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta afirmação marca o ponto culminante da revelação divina. O Verbo se tornou homem, sem deixar de ser Deus. O termo grego esquenosen quer dizer habitou, significa literalmente armou sua tenda. Esta linguagem faz alusão ao tabernáculo, onde a presença de Deus habitava no meio do povo de Israel. O corpo de Cristo é assim comparado a esse tabernáculo. Nele, a glória de Deus se manifestou visível entre nós.
Ele revela a união hipostática das duas naturezas do Filho, divina e humana. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, a plena revelação do Pai. E veja bem que dentro dessa revelação, dentro desse relacionamento, como as pessoas amavam ficar no lado de Jesus. Você já parou para imaginar você, eu, do ladinho de Jesus? Que pessoa amável para se estar perto. É por isso que a Maria, ela não perdia tempo com outros afazeres. Quando Jesus estava na sua casa, ela sentava para ouvir Jesus. Pensa num sermão de Jesus, uma mensagem poderosa, um tom de voz que vai entrando na alma e vai tirando de dentro de nós todo aquele lixo de informações que muitas vezes nos bloqueiam. A presença de Jesus é gloriosa. E ele vem justamente para trazer essa condição de relacionamento. Ele sai de um estado inteiramente espiritual para se tornar material, para poder se relacionar conosco. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Glória a Deus. Bom, segundo subponto, a plenitude da graça e da verdade. João testemunha ocular da encarnação do Verbo, declara ser a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra glória no grego é doxa, remete ao conceito de Shekinah, ou da Shekinah, a presença gloriosa de Deus entre o seu povo. Porém, enquanto a glória na antiga aliança se manifestava parcialmente, em Cristo ela se mostra plenamente. A frase cheio de graça e de verdade revela o conteúdo dessa glória. Diferente da lei dada por Deus, Cristo encarnou a própria graça salvadora e a verdade eterna. Ele não apenas ensina a verdade, ele é a verdade. E aquele nosso texto, né, de João 14,6. Eu sou. Veja bem, eu sou. Jesus ele faz uma autoafirmação. O caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho até o Pai. E não apenas oferece graça, ele é a plenitude da graça de Deus, uma provisão contínua que se manifestou salvadora a todos os homens. Sem Jesus não há salvação, meus amigos. Só quem pode salvar-nos é Jesus. O Espírito Santo ele nos convence. O Espírito Santo ele não salva, ele convence o homem para se humilhar, para se render, para se arrepender à mensagem do Senhor Jesus Cristo. João diz que quando o Espírito Santo viesse, isso são palavras citadas por Jesus, quando o Espírito Santo viesse, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai lá e convence. Convence para que a pessoa se volte para o Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Ele é o nosso caminho. Ele é a verdade absoluta. Ele é a justiça absoluta. Ele precisa ser para nós a nossa maior referência de vida. E eu estava pensando agora na vida do Zaqueu. Jesus na sua casa. E agora ele está podendo olhar para um ser perfeito, de humanidade perfeita, que não fazia acepção de pessoas. E logo nasce no coração, na mente de Zaqueu: eu quero ser igual a esse homem. Ele se deixou ser envolvido pela vida diferenciada do Filho de Deus, o Verbo encarnado, Jesus Cristo. E ele, naquele momento, já toma uma decisão que revela ali uma metamorfose, uma maneira diferenciada, uma transformação de mente. Hoje eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu tenho defraudado alguém, eu vou fazer o que a lei diz. Ou seja,
Veja a justiça de Deus, a vontade de Deus alcançando a vida daquele homem pecador por causa da presença de Jesus na sua casa. Deixa Jesus entrar na tua casa. Deixa Jesus entrar na tua vida. Deixa ele operar toda essa mudança, toda essa metamorfose para que você possa ser uma pessoa diferente. A exemplo de Cristo. Bom, ao nosso último subponto vai falar sobre o revelador do Deus invisível. No último versículo do seu prólogo, João afirma: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Olha só, Jesus trazendo à tona o conhecimento do Pai. João 1,18. Aqui o apóstolo enfatiza que Deus é invisível e inacessível. No entanto, o Verbo o revelou de forma plena e perfeita. A expressão Deus unigênito, do grego mononeis, Theos, significa literalmente o Deus único gerado. Refere-se a Cristo, o Filho da mesma substância, do grego homonousios, do Pai. Essa declaração reafirma a eternidade plena da divindade do Filho. Cristo é a autorrevelação completa do Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. João 14:9. O Verbo encarnado revela de forma plena o Pai, manifestando a graça e a verdade. Bom, Jesus Cristo ele veio com essa missão de revelar o Pai. E através de Jesus Cristo também, nós podemos ver em evidência o amor do Pai. Jesus amou o mundo, ele amou as pessoas. Interessante que João vai dizer, porque Deus amou o mundo. O Pai amou o mundo. E a gente vai ver esse amor sendo prático na vida do Filho. O Filho amando as pessoas, curando as pessoas. Há textos na Bíblia, nos Evangelhos, que nós vamos ver que Jesus ele chegava em determinados lugares e ele curava todas as pessoas. Eram muitos leprosos, eram muitas pessoas que eram endemoninhadas, tinham uma vida pregressa na sociedade, mas ao encontrarem-se com Jesus, eles tinham suas vidas mudadas, eram curados. Jesus tinha prazer de trazê-los novamente ao seio da sociedade, trazê-los novamente ao seio das suas famílias. Por quê? Porque ele é o amor prático do Pai. Glória a Deus. Bom, a conclusão da nossa lição vai dizer que Jesus Cristo é o Deus unigênito que revela o Pai. Nele, a glória, a graça e a verdade de Deus são plenamente manifestadas. A encarnação do Verbo não é apenas uma doutrina essencial da fé cristã, mas também um chamado à adoração e proclamação daquele que é a imagem visível do Deus invisível. O Senhor Jesus é a perfeita revelação do Pai à humanidade. Que cada crente reconheça que conhecer a Cristo é conhecer o próprio Deus e que proclamar essa verdade é tornar a glória do Pai conhecida do mundo. E eu quero te desafiar a estar na escola bíblica dominical para estudar ainda mais. Logicamente que a nossa pretensão aqui não é exaurir todo o conhecimento. A intenção aqui é apenas aproximar você, que é professor da escola dominical, ou mesmo aluno ou estudioso da Bíblia, a conhecer um pouquinho daquilo que nós estudamos aos domingos pela manhã na nossa querida escola bíblica dominical. E eu desafio você a estar com a sua família, estar reunido com a sua família para estudar essa palavra que é tão poderosa. O Filho como o Verbo de Deus, a palavra de Deus, o Logos de Deus, que encarnou-se e veio a esse mundo para nos salvar. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.